E, Marcelo, a Ana trabalha com inteligência artificial e tá querendo e blockchain também, né? Isso, Tu é de Porto Alegre aqui, né? isso, de Porto Alegre mesmo. Na verdade, Legal. paralelo. Eu moro em Esteio, mas praticamente só Porto Alegre. Ah, não, legal, ótimo. Eu tô morando em Canoas agora, então a gente tá do lado aqui, então. Ah, verdade. Ótimo, cara. Ah, Na assim, cara. verdade, eu podia ganhar dinheiro com isso, com rastreamento de ignição, porque, Aham. Posso- cara, o Cláudio compartilhou algumas coisas, assim, daí eu fui conversar com ele, me interessei pelo que ele anda desenvolvendo, e eu sou a Ana, Cláudio, a gente não conversou ainda por Zoom, mas o intuito, assim, do meu contato foi colocar você em contato com o Diogo e com o Marcelo. Acho que é bacana, de repente, ele ouviu um pouquinho, né, da trajetória do Marcelo. O Diogo, ele já vai, tipo, já um, dois, três e valendo. Aham. Mas acho legal, de repente, contar um pouquinho do que, assim, enfim, contar um pouco dessa história, assim. Eu gosto muito dessa pegada da estação, que a gente sempre começa pelas micronarrativas, assim, né? Quais são as É, narrativas e tal. eu já vou direto ao ponto já. Beleza. Eu só queria, só antes de contar a história, só rapidinho, só pra me entender, porque daí eu já me posiciono melhor já. Tu trabalha, assim, é que eu conheço a área, desde 94 eu trabalho com desenvolvimento de software, né? Então, e daí, os últimos anos eu trabalhei com inteligência artificial e agora, por último, com blockchain, começando blockchain. Então, basicamente, na verdade, eu estava trabalhando com. Eu cheguei a implementar algumas coisas no NLTK, em Python, né? De processamento de linguagem natural, e depois comecei a trabalhar com Watson, da IBM, mais para implementar o processamento do Watson, usando as APIs e tal. Então, não especificamente no desenvolvimento de redes neurais, nada do tipo, mas para aplicar as APIs mesmo. Então, só para poder tipo, se posicionar aí, tá? Agora, a gente pode de repente contar a história, então, começa tu, então, Marcelo. Tu ou Ana? A Ana também pode puxar, hein? Sabe o que eu queria perguntar? Ah, Se não vale a pena, de repente, gravar, Diogo, o Marcelo tá gravando. Já Aham. estou gravando, Ana. Ah, bacana. A gente grava e disponibiliza. Bom, então, Cláudio, eu sou o Marcelo e eu acho que a história de como eu cheguei aqui, assim, para resumir, que há uns 5 anos eu tive contato com o Oswaldo Oliveira. Eu estava criando um empreendimento meu chamado Conexão Pais e Filhos. E quando eu encontrei o Oswaldo, ele foi falando algumas coisas sobre empreender em rede, abundância, etc. E eu vi como o meu modelo de negócio estava completamente escasso. E aí eu me apaixonei por essa outra forma de criar, né? E aí, desde então, tenho feito empreendimentos sempre pensando e criando a partir desse paradigma da abundância e inclusão, enfim. E aí, e acompanhando os processos do Oswaldo, eu participei da Prospera, que foi um ambiente de livre interação que ele criou, e além desse ambiente, ele criou um token, né, que é o Prosper, e uma coisa chamada poupança coletiva distribuída, que era um smart contract que recebia Ethers e emitia Prosper, segundo uma regra que ele tinha criado, e redistribuía os Ethers que tinham entrado para quem tinha os Prospers. Tá? E, e aí eu conheci mais o Diogo, a Ana, e eu criei um empreendimento lá chamado Facilita, que era para explicar o funcionamento dessa dinâmica. E, enfim, e aí fui trabalhando com isso. Chegou um momento que eu, Oswaldo, Diogo, outras pessoas sentimos a necessidade de avançar em infraestruturas para possibilitar que a Prospera funcionasse melhor, né? Sim. E foi justamente quando a gente estava para começar isso que o Oswaldo faleceu. E claro que foi um baque para todo mundo, para mim. Eu tinha estado com ele menos de uma semana antes, já tinha reunião marcada para a semana seguinte, Diogo também.
E, e aí, depois desse baque, a gente continuou interagindo na Prospera, eu interajo lá até hoje, mas, ao mesmo tempo, a gente começou a imaginar outros tipos de plataforma, outros tipos de mecânicas que pudessem possibilitar essa forma de empreender de maneira distribuída. E o blockchain possibilita isso, e o Diogo entrou muito com essa pegada da inteligência artificial. E aí a gente começou a conversar mais, e estamos envolvidos nesse projeto que chama Syntropy, que a gente está agora abrindo para mais pessoas se juntarem e compartilhar seus conhecimentos. Eu acho que consigo falar até aqui. Por aí, ótimo. A minha história é parecida em parte ali com a do Marcelo. Eu conheci o Oswaldo em 2012, então mais ou menos por ali, né? Mais ou menos pela mesma época ali. Eu dei uma palestra num evento aqui em Porto Alegre, na BITS, que deve conhecer, que acontece em Hannover e em Porto Alegre, né? É bianual aqui em Porto Alegre. Dei uma palestra ali, e o Oswaldo, o Tomás Delara, o Daniel Weimann do Catarse, o Henrique Bastos. Não, o Henrique Bastos não estava. Não, era o Daniel Larusso, acho que estava. Deram a palestra ali também, e daí eu conheci eles, e também com o Marcelo eu percebi que tinha uma coisa errada no que eu estava fazendo também, assim, que eu poderia fazer aquilo de forma diferente, não errado. E daí comecei a conversar com ele, mas eu trabalhava, eu tinha uma SA, uma startup, né? Então eu estava seguindo aquele trabalho, e eu ia meio que namorando o Oswaldo aos pouquinhos, assim. Então ele me convidou para ir no Festival de Ideias, que era em São Paulo. Daí eu fui lá ajudar na mentoria de alguns projetos. E daí a gente foi, eu interagi com ele de tempos em tempos, assim. Daí no ano passado, por essa época, mais ou menos julho, agosto, eu consegui, eu saí da minha empresa e resolvi ingressar na Prospera, que eu já estava namorando há um tempo já. Eu estava acompanhando, mas como eu estava muito envolvido com o meu trabalho, assim, eu não conseguia me dedicar àquilo. Quando eu consegui me livrar desse trabalho, eu resolvi entrar na Prospera. Então, eu cheguei lá e comecei a propor algumas ideias. Tá? E uma delas tinha a ver com um assistente com processamento de linguagem natural, para poder aprender com as interações dos grupos da Prospera e poder replicar essa informação. E daí eu conversei com o Oswaldo aqui em Porto Alegre, e a gente passou a tarde todo conversando, e comecei a trabalhar sistematicamente e o tempo todo na Prospera, assim, com coisas da Prospera. Trabalhar com o Oswaldo e com todo mundo da rede lá. Daí eu conheci a Ana, conheci o Marcelo, todo mundo. Então, daí o Marcelo explicou essa parte, né? Ela é síncrona, né? Daí, e eu comecei, daí quando o Oswaldo faleceu, a gente continuou tentando buscar trabalhar aquilo que a gente vinha fazendo com ele. Só que ele tinha uma força de atração muito grande de mobilização da rede. Então a gente não conseguiu mais ver nossas ideias ecoarem da mesma forma, as minhas ideias pelo menos, ecoarem da mesma forma que antes, quando o Oswaldo estava conosco, assim, né? Então a gente começou a discutir. Então eu conversava com o Marcelo, com a Ana, com várias pessoas. A gente foi conversando e tal. E daí, nessas conversas, um dia o Marcelo me provocou assim. A gente estava tentando buscar uma forma de fazer a Prospera funcionar melhor. E daí uma vez o Marcelo me fez uma provocação assim: tá, o jogo é legal, tudo, né? Mas assim, se tu fosse fazer hoje uma Prospera do zero, tá? Se tu fosse pensar em fazer ela, esquece que tem as regras que tem, só pegando o que a gente já aprendeu, e como tu montaria uma mecânica com a Prospera. Eu falei, eu tenho uma ideia de como fazer isso. Então me dá um tempo que eu vou montar essa mecânica, eu te mostro, e daí a gente começa a trabalhar em cima disso. Então passou mais ou menos umas 2 semanas, eu acho, né, Marcelo? 2 ou 3 semanas. E daí eu montei uma mecânica, né, diferente do Prosper, que era o token da Prospera, e daí mostrei para o Marcelo e para o Olavo também, que é o Olavo de Lara Rezende, que é um advogado que também está no ambiente, que a gente conheceu lá. E daí a gente começou a trabalhar nisso, como isso ia funcionar, como seriam as dinâmicas em cima dessa mecânica e tal, como isso funcionaria de forma prática, assim, né? E daí a gente começou a focar muito nisso, sair um pouco do ambiente da Prospera, que tinha alguns problemas, e focar nisso. E daí estamos agora nessa fase. Então depois eu posso explicar o que é o que é o Syntropy, o que é essa mecânica, e como é que ele funciona, qual é a intenção dele, como ele funciona. A gente compartilha tudo que eu explico. Então a gente pode dizer um pouco sobre ti aí, e a gente depois eu explico como é que funciona o Syntropy. Pode ser, tranquilo. Vamos lá, historinha.
Falando de inteligência artificial, eu vou explicar 2 pontos, inteligência artificial e blockchain. Eu acho que foram 2 pegadas que hoje são paralelas, mas são interessantes. Com inteligência artificial, faz mais ou menos 5 anos que eu estou trabalhando. Antes, muito mais como freelancer, como pela startup que eu tinha, e a própria Otimizai, que é um spin-off da startup, inicialmente que a gente criou. Mas aí, muito trabalho, que a gente comentou ali de NK, trabalhei bastante com TensorFlow, por exemplo, outras mecânicas nessa parte, principalmente na parte de visão computacional, com redes neurais, cognitivo, tudo isso. Cheguei a trabalhar um pouco com Watts também, vi um pouco da parte do Watts, mas foi mais a parte de construção, principalmente a parte de redes neurais. Falando de blockchain, aí dá para, eu acho, normalmente eu sempre falo porque eu conheci blockchain um pouco, o conceito do Bitcoin, na verdade, lá em 2011, porque lá em 2011 eu acabei comprando Bitcoin por conta de alguns amigos, na época que a gente estudava programação, e aí eu houve a oportunidade, cara, ó, lá na Deep Web tem um site lá que tem uma biblioteca de livros gigantesca, que é um Bitcoin por livro. Aí surgiu a ideia, beleza, vamos comprar uns Bitcoin então. Aí compramos do pessoal lá alguns Bitcoins lá, deu mais de 500 no total, e a gente torrou acho que uns 100 e poucos em livros lá, de 1 por 1, e depois vendemos, acho que um ano depois, lá 2012, já valia mais com certeza, mas sem essa expectativa, sem essa intenção de realmente ganhar dinheiro em cima de Bitcoin e talvez entender direito do blockchain. Mas a gente já começou lá atrás, então já tem um pouquinho dessa visão. Claro, poderia ser milionário hoje, com certeza, mas é só um passo a mais ali para chegar lá. Mas então aí o que aconteceu? Como é que foi o retorno realmente para retomar essa ideia de inteligência artificial mais blockchain? A partir de 2015 eu iniciei uma startup que era Open Robots. O que a Open Robots fazia? A ideia que a gente tinha era o seguinte: eu vou construir um assistente virtual que vai conseguir ajudar pessoas dentro do ramo automotivo. Ajudar de que maneira? A pessoa está com um problema no carro, ela vai lá, descreve um problema qualquer com o carro e eu dizia como ela poderia solucionar, conectaria a mecânicos e aí entraria o conceito do blockchain para fazer tanto o modelo de pagamento quanto o modelo de empréstimo, realmente criar um conceito de blockchain dentro do ramo automotivo. Aí a gente entrou na ideia do Ethereum, fizemos uma série de coisas ali, chegamos a desenvolver, iniciar toda a construção lá da ICO, só que daí tinha um ponto que a gente precisava muito forte agora no último ano, que era conseguir se aproximar de algum player do ramo automotivo mais pesado. Então o que a gente fez? Bem, vamos então procurar de repente empresas do ramo e vamos tentar chegar a elas de forma ver qual é o canal mais fácil de chegar. Então, a gente foi tentando, mas realmente o pessoal ainda vamos lá, é disruptivo até hoje, né? Essa abertura, realmente conseguir chegar nas pessoas era uma coisa difícil. Então, uma forma que a gente acabou encontrando de chegar mais próximo foi através de uma empresa que é a Bicomics. O que era a Bicomics? A Bicomics era uma empresa, uma consultoria do ramo fiscal, que os caras basicamente ganham dinheiro com outras empresas, fazendo recapitalização de impostos que montadoras, principalmente empresas do ramo automotivo, declaram baseado em importação e exportação. Porque o que o governo diz? Existem algumas leis do governo e uma regra lá que é drawback. O que o drawback diz? Se tu declarar errado teu imposto, tem 5 anos para me dizer que tu declarou errado e receber teu dinheiro de volta. Por consequência, os caras comentavam, pegar uma montadora, os caras conseguiam capitalizar 20 milhões por montadora. Aí os caras tinham um baita negócio lá, só que era um processo totalmente manual. E aí a nossa encaixe com eles foi o seguinte: bem, me acessa as montadoras e eu te construo um sistema que te ajude a melhorar esse time todo que tu tem ali, que bem, era um trabalho gigante que os caras tinham. A gente acabou realizando trabalho, tudo mais com eles, entregamos, estamos um processo bem na área de classificação de NCM, classificação inteligente baseada em texto, essa parte de linguagem natural. E tivemos a oportunidade de acessar as montadoras, mas mesmo assim a gente viu que ainda era um mercado um pouco difícil de conseguir realmente algum player para dar um peso maior na ICO. Porque, para vocês entenderem como é que era a nossa estrutura na época,
era basicamente 3 sócios, que era, no caso, eu aqui em Porto Alegre, o Lucas, que era um outro cara que também era cientista de dados, que estava em São Paulo, e o Paulo, que era nosso cara, que era arquiteto cloud, que estava no Timor-Leste, que aí já é outra localização, mas que para nós era altamente estratégico, porque já dava muito valor no sentido de lá também era um mercado que precisava muito desse tipo de trabalho, e conseguir entregar isso seria muito interessante. O que aconteceu foi que a gente acabou indo, a gente estava martelando bastante na ideia, só que ainda assim a gente via que estava difícil realmente conseguir acessar algum player para poder dar um peso numa ICO e poder dar uma alavancada lá, que era uma alavancada de 6 meses. E a gente variava entre pegar um investidor que também pedia um player ou pensar no conceito de ICO. O que aconteceu foi o seguinte, como a gente acabou atendendo a Bicomics, foi um projeto que até o final dele realmente é bem recente, faz uns 3 anos que a gente conseguiu terminar tudo lá, porque ele foi expandindo também, surgiu uma ideia que era o conceito da otimizar. O que era otimizar? Como a gente já estava vendo que fazia sentido ter esse tipo de trabalho de inteligência artificial, que o Brasil já estava começando a requerer esse tipo de trabalho, a gente pensou, bem, então, vamos lá. A gente tem uma série de ideias, além dessa ideia do produto do robô para o ramo automotivo, que a gente pode construir. Só que na prática a gente precisa de grana. Então, vamos montar uma consultoria especializada em inteligência artificial, que é o que a gente já conhece, junto com blockchain, que é outra coisa que a gente tem paixão. Então, vamos arquitetar tudo isso e vamos construir, vamos tocar, vamos sair tocando ficha e, em paralelo, a gente vai desenvolvendo todos os nossos produtos que a gente já tem em mente. Então, mais ou menos essa é a ideia. Hoje, o que a gente tem realmente de concreto, muito forte a parte de inteligência artificial, que a gente tem alguns clientes atendendo, algumas oportunidades, inclusive, no Timor-Leste que vieram, que foram bem interessantes, principalmente falando em termos de ONGs. Por exemplo, vocês já ouviram falar na World Vision International, ela é hoje uma das 3 maiores ONGs que existem no mundo, e eles agora estão com um projeto que eles chamaram a gente, até por causa do Paulo ter conhecido lá na World Vision do Timor, pensando em blockchain. Então, até eles estão com algumas ideias, que é um negócio bem interessante, que agora a gente está montando uma arquitetura. Da mesma forma, a gente está dentro do Colab, não sei se já ouviu falar, talvez, Diogo? Tá, eu acho que foi um já, né? Foi. Tá, tranquilo. E aí a gente está agora inserido também ali junto no Colab, ali para pegar e tentar puxar junto essa ideia de blockchain aqui no estado, aqui, o Colab que vai ser lançado mais oficialmente essa semana, né? Então, a gente está tentando unir essa força também para pegar e tocar essa parte de blockchain também mais forte, além de inteligência artificial. Então, dentro desse conceito, desse projeto já do Timor-Leste que a gente está estruturando, esse já é um cara interessante ali, que a gente já tem proposta de inteligência artificial junto com blockchain, mas no caso dele já ele é um cenário mais específico que é o seguinte, imaginem que no caso deles, eles têm uma série de problemas similares ao Brasil, que é quando a gente fala, por exemplo, de corrupção. Eles têm muito problema de corrupção lá. E é um povo, na prática, muito pobre. Então, eles estão crescendo, mas eles ainda assim ficam limitados por muitas coisas. Então, quem realmente acaba, às vezes, tendo muita força lá também são as ONGs para pegar e tentar ajudar realmente, principalmente ONGs do exterior, da Austrália, da China, e da mesma forma que as ONGs acabam entrando, empresas desses países acabam entrando e colocando dinheiro, seja por ter um acesso de imposto menor, se fazer sentido, ou por outros motivos. Nesse caso, por exemplo, que é um projeto mais específico de blockchain, que eu acho que faz dentro do que a gente está falando, esse é um case lá que eles trouxeram para a gente, que era o seguinte: a World Vision, por exemplo, ela precisa também de dinheiro para se manter lá dentro do mercado. Então, eles acabam se envolvendo em algumas áreas do governo para tentar também gerar capital deles, por eles serem uma ONG, e conseguir investimento lá dentro. Uma coisa que eles trouxeram para nós era o seguinte: muitas pessoas saem do Timor-Leste, principalmente os jovens, para pegar e trabalhar, e acabam indo, por exemplo, para a Inglaterra, Alemanha, e recapitalizam dinheiro. Tem um nome específico lá dentro do Timor, e mandam dinheiro de volta para o Timor. As taxas que eles pagam são altíssimas, assim, variam entre de 8% a 20%, dependendo do cenário bancário que eles passam lá dentro do Timor. Lá.
Então, uma ideia que o pessoal da Ordivisa trouxe para a gente foi o seguinte: bem, por que a gente não faz um blockchain? Por que a gente não trabalha com o conceito de blockchain, monta de repente uma casa de câmbio, que foi como eles falaram para nós, né? Vamos montar uma casa de câmbio de criptomoedas e vamos facilitar que as pessoas aqui dentro tenham acesso. Dentro da ideia deles iniciaram muito mais casas de câmbio mesmo para trocar, porque também tem empresas chinesas lá que já tinham diretamente falado com eles, dizendo o seguinte: ó, eu gero lastro aqui dentro e lanço o dólar aqui para o pessoal fazer a troca do dinheiro. Então a gente pegou e tá discutindo, tá tentando conscientizar eles no sentido de como é que seria realmente o melhor modelo de negócio assim, para o país lá para aplicar, pensando tanto na parte de micropagamento, de tentar entregar uma solução melhor realmente para eles, e tá pensando nas pessoas lá. Então essa é uma oportunidade bem interessante, que hoje a gente está tentando agora trabalhar também um pouco mais com o conjunto da Collab, principalmente a partir de semana que vem a gente está com a ideia de levar para eles para poder estruturar também junto isso, além de outras coisas, mas só para dar um overview mais ou menos de como é que está a pegada assim, hoje nós, nessa pegada é o Otimizar, tanto na frente de inteligência artificial, que daí a gente tem algumas outras coisas, que se for o caso ali eu até dou um overview para vocês. Blockchain, esse eu diria talvez que é o nosso principal projeto. A gente está hoje entrando num teórico parceiro de processamento e execução de blockchain da Collab, um dos, né? Eles têm 3 principais executores, mas de uma forma bem resumida dá para dizer que é isso. Tá. E blockchain do Ethereum? Então, aí a gente tem hoje essa frente do blockchain do Ethereum, Hyperledger, e a gente está também tentando juntar 2 caras na frente de Corda também, que a gente viu que tem um projeto, por exemplo, do TF em Porto Alegre, que eu sei que o pessoal está usando Corda. A gente pegou e ficou interessado também, porque a gente não estava muito dando atenção até para aquele conceito do case mais bancário, né? Aham. Dando uma olhada agora também para poder entender o que o pessoal está realmente querendo fazer, né? Legal. Então tá. Ana? Eu tô aqui. Manda ver a tua história também, ó. O Vinícius não pode contar a história dele, senão ele vai demorar 1h45 para contar toda a história dele no ambiente distribuído. Então ele tá proibido de contar a própria história, né? O Vinícius é cigano velho, né? Não, se ele começar a contar a história dele aqui, do que ele já fez no ambiente distribuído, daí a gente não vai terminar 1h da manhã daí. É verdade. Mas fala. É uma boa experiência. Boa noite, galera. Boa noite. Boa noite, Vinícius. Cara, que barba maravilhosa é essa, Michelson? Rapaz, o barbão pretão, olha. Tô chegando aí em você, ó. Quase. Eu posso emprestar um pouquinho do branco, se quiser. Você empresta assim, a gente, Essa sabedoria. Meu querido. Pô, prazer imenso estar aqui nesse encontro. Muita coisa, muita sintropia aqui, né? Muita sintropia. Muita sintropia. Hoje, diferentemente dos encontros, eu tenho buscado, não sei se a Ana tem percebido, o Diogo também, eu tenho buscado falar cada vez menos, escutar cada vez mais, né? Que eu acho que é um exercício muito interessante e até que diz respeito a isso que você está acabando de falar aí, né, Diogo? A falar a padrões de organização distribuídos, né? Sim. E conversa com modos de regulações democráticos e horizontalizados, né? Então, o exercício da escuta é muito importante, né? E tanto que tem uma dinâmica na estação que chama-se escuta em rede, sabe, Marcelo, que é muito interessante, que é justamente essa coisa, nesse frenesi maluco que todos nós estamos, nessa vibração, nesse frenesi do cronos, né, do tempo, da galera parar, fazer uma pranayama, uma respirada e poder ouvir uns aos outros, entendeu? Sem cair no rito da monologia, né? De cada um querer falar. Aí fica um duelo de espada, né? Assim, monologia para lá, monologia para cá, monologia, e aí diálogo mesmo que é bom, nada. Né? Interação que é boa, que arrepia, que muda, né? Que mexe com a pele, mexe com tudo, nada. Então, galera, hoje eu estou aqui mais para ouvir. A Ana me passou assim por alto, me passou por alto assim, as dinâmicas que estão acontecendo. Estou fascinado por tudo.
E é isso. Quero mais sentir como é que tá o flow aqui. Vamos nessa. Show, beleza. Show, Vinícius. Você manda ver aí, Diogo? Acho que deixa a Ana falar um pouco É verdade. Faltou a Ana. Então, eu tenho uma história, um passado bem corporativo. Eu trabalhava na Câmara Alemã de Comércio, então eu estava lidando com o mercado de carbono, assim, por exemplo, lá na década de 90. E trabalhava já ligado a meio ambiente industrial, então também mexia com alguns softwares de análise de ciclo de vida de produto e vim desse contato já, né, com o meio ambiente, mas meio ambiente industrial. E uma das coisas que eles me ensinaram a fazer lá, os alemães me ensinaram a fazer, foi justamente rastrear informações, né? Então, é por isso que eu sou meio chata às vezes, porque para mim uma informação nunca é uma informação, né? Alguém me coloca um produto, qualquer coisa na minha frente, é como se eu conseguisse enxergar as cadeias, os fluxos, né? Eu não vejo só a coisa. Eu acabo vendo muita coisa atrelada ao objeto, e por isso que essas micronarrativas que a gente trabalha aqui na estação fazem muito sentido para mim. Eu consigo enxergar todo esse engendramento. E aí eu comecei a rastrear informações que também me despertavam curiosidade, não só o que eles me pediam para rastrear, eles me ensinaram e eu comecei a ter perguntas próprias. E uma das coisas que eu comecei a rastrear era de quem pertenciam as empresas, né, os associados, né, da Câmara Alemã. Então eu comecei a abrir alguns contratos sociais e comecei a mapear quem eram os acionistas, como que funcionavam essas corporações, e isso virou uma febre. Teve uma época que inclusive, eu dormia muito pouco por conta disso, assim, isso me perturbou quando eu fui fazendo alguns cruzamentos de dados, chegando a algumas conclusões, e teve um momento que isso me gerou uma quebra, que ou eu começava a tomar antidepressivo ou eu mudava radicalmente a minha vida. E aí, depois de 15 dias de ter sentido esse baque, que foi quando eu cheguei à conclusão, né, de que o mundo tem donos, né, e eles eram poucos, eu também cheguei a assessorar algumas reuniões que eles participavam. Eu já tive reunião com o David Rockefeller, por exemplo, presente, né, e era muito impactante, assim, né, o campo, inclusive, dessas pessoas, assim, cara, você tem que se drogar depois, assim, para aguentar, assim, porque é muito hardcore, assim, sabe? E aí a minha consciência despertando e tal, e isso gerou uma ruptura tão grande que eu fui parar, depois disso, eu fui parar nos quilombos do Vale do Ribeira. Eu fui dormir na esteira de chão, no chão de barro, fui bater pilão, fui tomar banho no rio, fui né, e cheguei lá sem saber nada de natureza, de vida, de nada, sem saber me portar, sabe, de maneira circular, né? E foi bem interessante assim esse processo de desintoxicação. Só que isso gerou um grande canyon dentro de mim, assim, isso gerou um abismo dentro de mim, no sentido de que eu já tinha morado na Alemanha, então eu estava conectado com essas inovações tecnológicas, gosto muito de inovação tecnológica, e ao mesmo tempo me apaixonei pelo quilombo, pelo bucólico, pelas casas de barro, sabe, pelas crianças que não precisam de escola, porque toda aquela sociedade é um ambiente seguro para que crianças e velhos circulem livremente. Então, aquilo foi tão forte, assim, mas ao mesmo tempo eram como duas paixões que me rasgavam, né? E deixavam uma distância muito grande dentro de mim. E foi quando eu conheci o meu atual companheiro, que era um monge que ficava 3, 4 dias sem comer e sem falar. Me apaixonei por esse cara que vivia como um Tarzan mesmo na selva, retirado, absolutamente retirado de tudo do mundo, sem necessidades de alimentação ou sexuais ou de qualquer coisa do mundo, assim.
E foi meu maior desafio, assim, eu chorava muito, eu morria muito, eu tive que, tive que me reinventar mesmo, me desfazer, só ficar com a minha essência mesmo, porque estava muito acostumada a esse mundo das coisas, né? E aí encontrei a permacultura, e com a permacultura eu comecei a conseguir costurar essas duas realidades, da tecnologia com essa vida simples, com essa conexão com a terra. Então foi quando eu comecei a entender que havia lugar no mundo, né, um lugar a ser construído ainda, mas que havia essa possibilidade de eu conseguir me localizar e conseguir atuar e estar, enfim, viver nesse planeta, assim, né? Porque muitas vezes eu sentia, tipo, caraca, meu, como que a minha nave veio parar aqui nessa loucura, né? Não tem um lugar aqui para mim. E desde então eu tenho trabalhado, né, nessa ponte, né? Então tudo que tem a ver com conectar iniciativas, coisas que realmente façam sentido para esse commons, que realmente faça sentido para essa nova concepção, para essa nova consciência que é a geocracia, né? A gente está saindo da antroposofia, antropologia, né? Do homem no centro e o planeta Gaia, né? Tá ocupando essa nova maneira da gente organizar os negócios, organizar a política, organizar a convivência. Então tudo que conversa com isso me desperta interesse e, enfim, e tenho atuado como eu posso. Tenho 4 filhos, Cláudia, tenho 4 filhos e, como eu já disse, meu marido não é muito bom nessa coisa de fazer dinheiro, de pagar as contas. Então, eu vivo de um milagre por dia, na verdade. Sou uma mulher que eu empreendo no dia a dia, com o que aparece. Então, se eu estou fazendo jardim aqui de casa e alguma vizinha gosta e que é jardim, a gente vai fazer. As festas de aniversário dos meus filhos são saudáveis, são maravilhosas nesse sentido. Se alguém se interessa e também quer fazer isso para o filho, eu vou lá e faço, eu vou lá e ensino as mães a fazerem para que essas crianças possam comer bem, não só no aniversário. E, e aí eu vou fazendo essa loucura, esse turbilhão, assim, por onde eu passo. E tem dado certo, porque isso tem voltado na forma de milagres mesmo. Assim. As pessoas pararem no portão da minha casa e com sacolas de roupa, com oportunidades, com tudo que a gente precisa. Assim. A gente pensa, a gente deseja, a gente emana e as coisas vão simplesmente se materializando, assim, mas é difícil explicar, né? Mas estamos aí no flow mesmo, assim. Eu tô fazendo essa experiência, fiquei 10, eu fiquei os últimos 6 anos, Cláudia, caminhando, sem casa, caminhando, passando por ecovilas, egovilas, comunidades tradicionais, estudando também como que as pessoas se organizam e fui tendo meus filhos assim, meio que na estrada, tive problemas com o Ministério Público, porque como é que você vai registrar um parto domiciliar sem domicílio, né, assim, lidando com coisas que as pessoas não entendem, né, e aí agora a gente saiu, assim, também dessa outra ponta, de ser uma coisa tão disruptiva assim, e estou muito interessada em fazer essas pontes, assim, porque a hora que eu vi, eu estava sendo entendida pelo Estado como uma desobediente civil, né, e passando a ser perseguida, punida, processada, né, nunca pensei, por exemplo, ser processada pelo Ministério Público, mas rolou. Então, esse tipo de coisa fez com que a gente assimilasse um pouco a necessidade de caminhar junto com o momento, sabe? Entender algumas limitações ainda que a nossa sociedade tem, dar o braço a torcer, voltar a beber água com cloro, com flúor, e estar mais aí na cidade e se conectar com as pessoas e fazer projetos bacanas e coisa e tal. É isso. Legal, show de bola. Cada um histórias diferentes, né? E no mesmo lugar agora. Legal. Então, assim, Cláudio, eu vou explicar para ti mais ou menos qual é a mecânica do Synthpre Builder. Tá? A intenção do Synthpre Builders, eu vou compartilhar minha tela aqui, peraí. Uhum.
Tá enxergando bem aí? Bom, Tá. A ideia, assim, por trás dele é a ideia de acessar um outro paradigma, outra forma de empreender, tá? A intenção com o Century Builder é de criar uma forma de empreender de forma é criar uma espécie de uma DAO, tá? Empreender de forma distribuída. Então, então, só para não sei se tu já viu esse diagrama aqui, que é o diagrama de Baran. sim. Tá? Assim, redes neurais que já conhece o diagrama de Baran, né? Então, são as 3 formas de se conectar. Então, a gente utiliza a forma distribuída de se conectar, tá? Então, na prática, isso, pela nossa experiência, isso acontece mais ou menos assim. Então, não é que todos os nós se conectam com todos os nós, todas as pessoas, né? A gente chama as pessoas de nós, que são um nó da rede, e todos os nós é o nós. Tá? Então, as pessoas se conectam sem uma hierarquia. Então, qualquer nó da rede pode se conectar com qualquer nó, mas isso não acontece o tempo todo com todos os nós. Então, as conexões vão dinamicamente mudando, assim, tá? Então, na prática, aquela imagem aqui, esse diagrama de Baran distribuído, na prática funciona mais ou menos como essa imagem aqui. Então, em cima disso aí, a gente montou eu montei construí uma mecânica, e a gente trabalhou essa mecânica, para criar uma forma de empreender de forma distribuída. Tá? E tem algumas questões, por exemplo, de não ter hierarquia, não ter CEO, não ter processo seletivo, e não ter uma série de coisas que tem no paradigma tradicional assim, de empreender, né? Então, como é que funciona isso aí? São alguns smart contracts que a gente está montando, que a gente quer desenvolver, tá? Que eles fazem basicamente 2 tipos de token. Tem um tipo de token, que é um token que dá acesso à moeda fiduciária, então a gente chama de token de acesso, que nesse caso aqui no Brasil vai ser o BRLPY. Tá? E tem um token ativo, que a gente chama de Syntropy, STRPY. Tá? O nome do projeto é Syntropy Builders, é assim. Tá? O nome do token é esse aqui. Tá? O token ativo. Então o que acontece? No Brasil vai ter o BRLPY. Então como é que esses tokens eles fluem nessa rede? Um grupo de nós da rede, um grupo de pessoas, através da livre interação, resolve criar um empreendimento, criar um negócio, um software, um serviço, um evento, qualquer tipo de coisa que precise ser remunerado de alguma forma, tá? Moeda fiduciária ou com criptomoeda também. Então, o que acontece? Eles se interagem, né, resolvem construir alguma coisa, e um desses nós da rede inicia um movimento. Então, ele vai lá, baixa um smart contract, a gente quer fazer isso de forma automatizada, né, mas basicamente ele vai iniciar um smart contract de um movimento, e ele vai ter 100% do fluxo financeiro desse smart contract, do que cair nesse smart contract, tá? Dos tokens que querem lá. Ele pode distribuir parte desse 100% dele com outro nó da rede que ele quiser. Então, eu posso iniciar, eu como iniciador do movimento, eu tenho 100% do fluxo financeiro desse smart contract. Eu posso dividir isso com outra carteira, né? Pode ser outra pessoa lá, e posso definir para ela um percentual. Então, digamos 30% ou 20%, quanto eu quiser, ou 50%, ou o que eu quiser. Então, essa pessoa passa a ser um outro digamos, administrador do contrato, digamos assim. Tá? Então, ele passa a responder por receber parte do percentual do fluxo financeiro que vai cair ali. Então, se a gente monta um negócio, um software, por exemplo, e eu e tu montamos esse software, a gente pode dividir meio a meio para cada um. Então, todos os tokens que caírem nesse movimento vão ser divididos igualmente para mim e para ti. Tá? Outra informação que tu precisa informar nesse smart contract, e cada um desses nós precisa informar, são 3 variáveis. Tá? Então, tem que definir uma variável de despesas, uma variável de atuação e uma variável de excedente. Tá? Essas despesas, a gente pode direcionar para uma carteira. Então, por exemplo, a gente pode dizer que a carteira X vai fazer os pagamentos de eventuais custos que esse movimento vai ter. Então, a gente define um percentual da nossa parte para uma carteira, que pode ser uma das nossas 2 ou uma outra terceira carteira. Tá? E depois a gente define o percentual de atuação. Então, por exemplo, digamos que eu tenho metade, tu tenha metade desse movimento, do fluxo financeiro desse movimento. Então, todos que caem tokens aqui, uma parte que eu defino uma parte para ir para a despesa, uma parte eu defino como uma atuação, que seria a minha atuação no movimento, o meu trabalho, né, seria meu salário, digamos assim, meu prolabore,
Então eu defino da minha parte, defino quanto eu quero que vá para a minha carteira, e depois eu defino uma parte que vai para o excedente, que vai para ser colocado em fluxo na rede. Tá? Depois eu explico essa parte. Então, como é que funciona essa mecânica? Assim? E outra coisa, depois que eu te passo esse percentual desse fluxo, eu não tenho mais como tirar ele de ti. Não tem nenhum tipo de votação, não tem nenhum tipo de eu não tenho nenhum tipo de poder em relação à tua parte do movimento. Então, mesmo tendo uma parte minoritária, eu não tenho como te excluir desse movimento. Tu vai sempre ter essa parte, a não ser que tu queira distribuir passar essa parte para outra pessoa, para vir de volta para outra pessoa. Não há nada no contrato do movimento que dê permissão para outro nó, outra carteira, poder modificar um percentual de outra carteira, entendeu? Basicamente isso. Então não tem nenhum tipo de hierarquia pré-definida no movimento, tá? Então como é que funciona? Então a gente desenvolveu um software, cada um de nós tem metade desse software, né? Daí a gente resolveu colocar o software à venda. Então como é que funciona essa mecânica de venda? Então eu vou enviar para um banco, e aqui é um banco mesmo, tá? No Brasil, né? Em cada país tem um banco. Diogo, querido, só pedir para o Cláudio botar, por favor, a câmera, que eu estou ouvindo, não sei se está limpando o prato, alguma coisa assim, tá pra caramba aqui. Ah, tá, peraí. Só um pouquinho. Acho que é. Peraí. Já botou, valeu. Tá, legal. Eu já... Ah, tá, legal. Então, o que acontece? Então, o que acontece? Quando tu vai vender um software, um produto ou algum tipo de serviço desse movimento, tu envia para o banco uma solicitação de pagamento. Então, digamos que esse nó essa pessoa que comprou esse software, ou quis comprar esse software. Então, tu vai enviar para o banco e vai falar, ó, envia para tal cliente, para tal pessoa, uma ordem de pagamento, tá? Daí, o banco vai receber essa solicitação, vai enviar um gateway de pagamento normal para essa pessoa, ela vai pagar isso em moeda fiduciária e esse dinheiro vai ficar numa conta corrente no banco. Quando esse dinheiro cair na conta corrente do banco, ele vai emitir BRLPY proporcionais ao valor desse pagamento. Digamos que foi R$1.000 o software, por exemplo. Então ele vai emitir 1.000 BRLPY. Ele vai emitir e vai automaticamente enviar para o movimento. Então, o movimento que solicitou esse pagamento. Então ele emite o token, fica com o dinheiro na conta corrente e emite o token, certo? Daí o token que cai do movimento ele é distribuído como foi pré-definido aqui por cada um dos atores desse movimento, certo? Então caiu, digamos, R$500 para cada um de nós aqui, ele foi distribuído dentro do nossa percentual da forma que a gente definiu aqui, então digamos que caiu para mim 400 BRLPY. Então eu pego, recebo esses tokens, e quando eu quero transformar ele em moeda fiduciária, em dinheiro, eu envio esse token para o banco e falo, eu quero que tu deposite na minha conta. O banco vai fazer uma transferência para minha conta do dinheiro que está lá, e fica com os tokens. Tá? Então essa é a mecânica de distribuição dos tokens de acesso. Tá? Isso então a gente já tem movimento nos Estados Unidos, em alguns lugares, tá? Na Europa a gente vai começar a fazer movimentos, no Brasil. A gente tem alguns momentos de teste para fazer isso, de forma manual, só para testar a mecânica, né? De como isso vai funcionar. Então, cada moeda vai ter o seu token de acesso, tá? Então, a questão do excedente aqui, então cada um dos atores do movimento pode definir um percentual para colocar em fluxo na rede. O que significa? Assim, digamos que eu defini que 10% do que cai para mim no movimento, eu quero enviar para essa DCF, que é o Fundo Citrópico Distribuído, tá? Então, se entrou R$500 para mim aqui, 50 BRLPY vieram para a DSF. Na DSF ele vai ter que fazer uma conversão disso para o dólar, e para cada $1.000 que um nó da rede enviar para cá, através de um movimento, ele vai emitir um cêntimo a cada $1.000. Então, digamos que eu enviei o equivalente a $1.000 para cá, eu vou receber um cêntimo, um token ativo. E esses $1.000 vão ir para quem já detinha esse ativo em outros meses. Então, digamos que o mês passado, alguém iniciou um movimento. O Vinícius, o Marcelo e a Ana fizeram um movimento, e os três, cada um deles enviou para cá $1.000 e cada um tem um cêntimo. Tá? Se eu enviar para cá $300, cada um deles vai receber $100 desse fundo citrópico aqui. Tá? Então, e eu
vou receber o ativo. Então eu troco esse espécie de depósito aqui, ou esse percentual que eu destinei como excedente para esse fundo, esse contrato, né? Ele vai emitir um outro token, um token ativo, eu fico com o ativo e as pessoas que tinham ativo recebem esse valor. Tá? Ele só emite o token se tiver um depósito. E a única forma de enviar de enviar tokens para lá, tokens de acesso, é através de movimento. Não tem como um usuário enviar diretamente para cá. Ele não vai aceitar. Ele só vai aceitar se vir de um contrato de movimento, tá? De empreendimento que está ocorrendo. A ideia de montar isso aqui assim, é poder criar movimentos de forma distribuída para poder empreender e construir serviços, produtos e coisas do tipo de forma distribuída. E cada nó desse movimento poder destinar parte disso para a rede e isso vai ficar visível para todos. Então, por exemplo, digamos que tu tem um movimento e nós dois, ou cada um de nós está definindo 20% da sua parte para a rede, para ir para esse fluxo da rede, para quem tem um ativo. Então, se eu sou uma pessoa que tem o Syntropy, eu tenho interesse em colaborar com esse movimento, porque eu tenho um ativo, né, e eu vou receber se o teu movimento acontecer, se ele funcionar, se ele começar a gerar recurso financeiro, eu vou receber parte disso porque eu tenho o Syntropy, eu tenho esse ativo que é compartilhado entre todos os movimentos dessa rede. Então isso cria na prática a gente foi experimentando, isso cria um mecanismo de colaboração. Então tu começa a dividir espaços, começa a dividir software, começa a dividir uma série de coisas com movimentos que estão contribuindo para esse fluxo na rede. Entendeu? Então, basicamente, esse fundo sintrópico é poder substituir um paradigma de competição por um de colaboração. Então, eu troco aquele excedente que eu posso abrir mão, que eu já tirei minha parte aqui, que já cobri os custos, eu coloco isso na rede, e a rede enxerga que meu movimento está contribuindo para a rede se financie, né? Então, quem tem esse ativo tem interesse que esses movimentos ocorram. E outras pessoas também que não têm ativo e vê que está ocorrendo também tem interesse que esse movimento aconteça. Então, cria um paradigma de colaboração. Tá? Então, basicamente, é assim que funciona. Tem alguma pergunta? Eu gostaria, bem isso, eu queria checar com o Cláudio assim, o quanto que ele está familiarizado com essas noções, né, de paradigma da abundância. E uma das coisas que eu tive acesso, né, nesses anos de caminhada, Cláudio, foi com a dinâmica da agrofloresta e de tribos, né, aldeias. E aí, até um projeto que eu também comentei com você, que tem a ver com essa questão de sustentabilidade, né, tem a ver com agrofloresta e blockchain. Então, assim, muito impressionante, porque no começo das conversas o Diogo também estava bem participando e a gente acessando também essa noção da sintropia, né, que a agrofloresta trabalha com a sintropia, com essa noção de sistemas sintrópicos, né? E aí foi muito interessante assim esse insight, porque o Diogo, como desenvolvedor que tem uma cabeça de modelo de negócio distribuído, entendeu em 3 segundos o que é uma agrofloresta, que às vezes a gente demora muito tempo para sentir que a outra pessoa pegou assim, né, a essência do conceito, né? E também tem algumas pessoas que falam, nossa, mas como que tão rápido você está pegando as dinâmicas de blockchain e coisa e tal? É porque a minha escola está ligado à agrofloresta, está ligado com essa dinâmica de sistemas sintrópicos, né? Então, para mim, foi impressionante de ver que na tecnologia a gente teria condições de fazer agroflorestas. E é assim que eu enxergo o Syntropy. Eu enxergo o Syntropy como uma agrofloresta de empreendimentos. Então, veja, o que o Syntropy resolve? No meu entendimento, é essa transição que está puxada. Tem muitas empresas, muitos empresários que até querem adotar um modelo distribuído de funcionamento e não sabem como fazer, né? Estão ali conversando com o medo, estão ali conversando com uma série de paradigmas, né? E também dentro de um ambiente que está inseguro ainda, né? Que tem muitas pessoas que estão se abrindo para fazer experiências, começam a compartilhar as coisas, e aí vem o mercado financeiro, às vezes te dá uma pesada, né, na cara.
e as pessoas voltam escaldadas dessa experiência. Então, eu vejo que o que está sendo criado é um ambiente seguro. É como na comunicação não violenta, né? Tem gente que fica pegando a técnica, que se aprofunda muito na técnica, na dinâmica, mas a base daquilo é um ambiente seguro, né? Se você tem um ambiente seguro com uma pessoa, você pode mandar ela tomar no cu, entendeu? Que depois vocês choram e se abraçam, né? Não é exatamente o que você está dizendo, é essa frequência por onde, por entre, né? Por entre os nós, por entre, é nesse por entre que determina, né? Que tipo de dinâmica que está circulando. Então, acho que essa é a primeira pergunta. Quanto que você está inteirado ou em busca dessa noção de modelo de negócio distribuído, paradigma da abundância, sintropia, enfim? Vamos lá, acho que respondendo um pouco de tudo isso, falando de acho que entender bem. Gente, a conexão do Cláudio parece que não está bacana. Talvez a gente tenha que fechar as câmeras por um minutinho para ele conseguir falar.